alunos e alunas, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Eu sou o professor Wagner e vou partir para mais uma aula com vocês. Como é de praxe, como acontece sempre, eu vou pedir para vocês separarem os materiais, o caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Coloquem a data de hoje, o número da aula, a disciplina. Vou deixar um tempinho para vocês e na sequência a gente volta. Então, como sempre fazemos, vamos relembrar o que aconteceu na aula anterior. Aqui tem uns recortes dos slides para vocês observarem, para vocês relembrarem também. Nós ali trabalhamos com aquele texto cujo título é O que move as fake news. Discutimos sobre esse tema bastante complicado. Vocês analisaram algumas tiras. Eu pedi que vocês refletissem sobre algumas questões, sobre a questão relativa ao compartilhamento de notícias falsas, o quão importante é se preocupar com a fonte da notícia, com a data e tudo mais. Foi sobre isso que falamos na aula passada. Trabalhamos também com os significados de algumas palavras que aparecem no texto. Ok? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a compreensão e interpretação de texto. O texto que eu vou trazer para vocês é uma reportagem cujo título é Uso excessivo de celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Trabalharemos também o processo de formação de palavras. Certinho? Então vamos lá. Aqui aparece para vocês uma imagem a qual vocês deverão analisar e observar. A imagem trata de linguagem apenas não verbal, né? Só não tem texto ali, não tem escrita. Então vocês vão observar essa imagem e pensar ali, ó. O que será que a imagem tem a ver com a nossa aula? Vou voltar lá para vocês observarem de novo o título do texto. Uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Agora observem a imagem aí e pensem sobre essa questão. Qual que é a relação que esta imagem, que essa figura tem com o título do texto que eu trouxe para vocês? Pensaram aí? Conseguiram fazer alguma relação? Observem todos os detalhes. O que nós temos ali naquela imagem? Temos uma pessoa manipulando, usando ali um smartphone, um celular. E percebam que ao fundo está tudo escuro. O que isso simboliza? Pensaram? O uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Esse é o título da reportagem, como eu já disse. Que informações você espera encontrar em um texto que tem essa imagem e título? Pensa aí, que quando você observa essa imagem, lê um título como esse, que informações que você acha que o texto vai trazer para você? Pensaram aí? Então vamos ao texto. O uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Dados mostram que 12% dos americanos já desenvolveram dependência dos smartphones. Psicólogo explica os riscos para a saúde mental. A reportagem é de Julia El Halabi, publicada por Ecodebate em 6/8/2019. Então, se vocês observarem, esse texto foi publicado em 2019, mas mesmo assim é um assunto bastante atual, as informações condizem com o momento que nós estamos vivendo. Quem nunca pegou o celular apenas para checar mensagens e passou dezenas de minutos ou até mesmo algumas horas vidrado na telinha?
Esse comportamento cada vez mais comum pode se tornar um vício que já atinge 12% dos americanos, segundo dados do Center for Internet and Technology Addiction. O celular ativa continuamente o sistema de recompensa, estrutura do cérebro que recebe toda atividade prazerosa. Esse estímulo constante é o que gera dependência, em um processo similar à atuação de drogas ilícitas, diz o psicólogo e professor do Centro Universitário Internacional Uninter, Ivo Carraro. O uso abusivo dos smartphones pode gerar transtornos psíquicos, como ansiedade e, posteriormente, depressão. O transtorno já tem um nome: nomofobia, medo de ficar sem o celular. Longe do aparelho, o indivíduo fica ansioso com a sensação de estar perdendo informações importantes ou ainda excessivamente entediado. Outro prejuízo é a dificuldade de sociabilização e isolamento. Os humanos são seres de linguagem verbal e sociabilidade acentuadas. Quando se comunicam somente por mensagens, que são mudas, a palavra falada é eliminada e a inépcia social aumenta, agravando quadros depressivos, explica o professor. A exposição excessiva ao celular também pode causar insônia. Isso acontece porque a luz azul do aparelho diz ao cérebro que ele deve ficar alerta. Assim, a produção de melatonina, o hormônio do sono, é inibida. Então, olha, prestem atenção ao quão sério é o assunto tratado nesse texto. Você já se sentiu desconfortável, incomodado por ficar horas, talvez dias, sem usar o celular? Aliás, vou mudar a pergunta. Você já ficou mais de um dia sem mexer no celular? Se ficou, qual foi a sensação? Como que você se sentiu ao passar por essa experiência? Prevenção e tratamento. Para quem está sofrendo com o problema ou deseja evitá-lo, Carraro recomenda mudanças de hábitos. Entre elas, está reduzir o tempo de uso do aparelho, desinstalar aplicativos desnecessários, evitar usá-los antes de dormir, deixar o aparelho guardado longe dos olhos ou até mesmo desligá-lo completamente durante um período do dia. O celular exige atenção e concentração. Quando usamos o aparelho enquanto fazemos outras tarefas, estamos nos distraindo de nossas atividades. Menos uso do celular, portanto, significa desempenho melhor no trabalho ou nos estudos, além de um relacionamento mais saudável com amigos e familiares, defende. Para casos de dependência severa, acompanhada de ansiedade e depressão, o psicólogo alerta que o acompanhamento profissional se faz indispensável. Então nós lemos o texto, agora vamos pensar sobre ele, sobre o que foi lido, sobre alguns assuntos que ele traz à tona. O texto que você acabou de ler pertence ao gênero, o que você acha? Vamos ali, ó. É um poema? É uma reportagem? É um conto? Ou é uma crônica? O que vocês acham? Em que gênero textual esse texto que nós lemos se encaixa? Eu já falei no começo da aula a qual gênero ele pertence, mas se você não prestou atenção ao gênero, tenta identificar a partir daquilo que eu li, para ver onde que ele se encaixa, e eu já volto com a resposta. Então vamos à resposta. É uma reportagem, obviamente. Mas o que é exatamente uma reportagem?
A reportagem é um texto jornalístico amplamente divulgado nos meios de comunicação de massa. Ela informa, de modo mais aprofundado, fatos de interesse público, situando-se no questionamento de causa e efeito, na interpretação e no impacto, de modo a somar as diferentes versões de um mesmo acontecimento. A reportagem não possui uma estrutura rígida, mas geralmente costuma estabelecer conexões com o assunto central, anunciado no que chamamos de lead. A partir daí, ela se desenvolve, ampliada e composta por meio de citações, trechos de entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos, dentre outros recursos. É sempre iniciada por um título e, como todo texto jornalístico, mais aprofundado. Então, a reportagem tem essas características, né? Ela é um texto baseado, fundamentado em acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, e é um texto mais aprofundado. Ao contrário da notícia, que é mais factual, a reportagem vai mais a fundo, traz mais dados, mais informações, mais citações, mais números. É nesse sentido aí que ela se encaixa. Bom, então está ali o título novamente, associado à imagem de fundo. Uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Aí o texto está segmentado, não vou ler novamente, né? Já li com vocês. Só para vocês observarem, o título sempre em destaque, né, com letra maior, que é comum nas reportagens, nas notícias. Ali algumas partes do texto, novamente. Bom, agora é com você. Quem escreveu a reportagem? O uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos? Qual é o público-alvo da reportagem? Então eu coloquei as informações ao lado, eu fiz o recorte do texto para vocês observarem, para vocês identificarem algumas informações relativas à pergunta que foi feita, uma delas pelo menos, e a outra vocês vão tentar chegar à resposta dessa pergunta, né? Qual é o público-alvo da reportagem? Público-alvo é aquele para quem o texto é direcionado. Quem será que vai se interessar por esse texto, vai buscar esse tipo de texto nos suportes onde ele é veiculado? Hoje é muito comum nós termos reportagens na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no WhatsApp, veicula-se muita reportagem. Ela também é muito comum nos jornais televisionados, nos jornais impressos, nas revistas. Então, esses são os suportes onde você pode encontrar aí as reportagens. Pensando sobre essa questão 3 principalmente, porque a questão 2 ali, a resposta está bem claramente colocada nesse texto ao lado. Na questão 3, qual que é o público da reportagem? Pensem sobre isso e daqui a alguns minutinhos a gente volta.
Então aqui está a resposta. Estão as respostas, tanto da questão 2 quanto da questão 3. A autora da reportagem é a Julia El-Halabi e o público-alvo desse tipo de texto geralmente são pais, professores, profissionais da área de saúde, adolescentes, adultos e todos que se interessam pelo assunto. Geralmente a reportagem tem um público assim bem amplo, não tem um público restrito. Pode ver que é muita gente ali que pode se interessar por esse tipo de texto. Então vamos continuando aqui. Tenho mais 2 questões para vocês responderem. A autora do texto usa os termos esse comportamento para se referir a algo dito anteriormente. Aqui ela se refere. Então, quando ali no texto aparece o trecho esse comportamento, ele está retomando alguma coisa que foi dita anteriormente. Isso é comum nos textos, essa retomada que é realizada às vezes por pronome relativo, às vezes por um pronome possessivo, um demonstrativo, enfim, ou por um conjunto de palavras que retomam alguma parte mencionada anteriormente. Aqui, esse comportamento retoma qual parte do texto? Respondam aí. E a questão 5. A reportagem traz informações sustentadas em dados fornecidos por qual instituição? Eu coloquei o recorte aqui do lado também para vocês poderem observar e poderem encontrar essas informações ali. Na sequência a gente volta. E aí, conseguiram responder? Eu acredito que sim. Então lá, questão 4. A autora do texto usa os termos esse comportamento para se referir a algo dito anteriormente. Aqui ela se refere? Esse comportamento se refere ao ato de pegar o celular apenas para checar mensagens e passar dezenas de minutos ou até mesmo algumas horas vidrado na telinha. E a questão 5. A reportagem traz informações sustentadas em dados fornecidos por qual instituição? A instituição que forneceu os dados para a reportagem é o Center for Internet and Technology Addiction. É uma instituição, como dá para perceber, internacional, norte-americana. Ok? Então, ali, analisando o texto. De acordo com o texto, é correto afirmar que a exposição excessiva ao celular causa depressão? O texto disse isso, foi taxativo? Se expôs excessivamente ao celular, vai ficar depressivo. É correto afirmar isso? É cada vez mais comum ficar horas vidrado na telinha do celular. Isso tem se tornado um hábito na população, segundo o que está dito ali. É verdade?
O uso do celular em meio a outras atividades causa distração. Procede ou não? E nomofobia é o medo de ficar excessivamente conectado ao celular. Foi isso que o texto disse? Marca lá. Xizinho, se não, e faz lá um Vzinho se é verdadeira a informação. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, vamos checar as respostas para verificar o que vocês acertaram, o que vocês erraram. A exposição excessiva ao celular causa depressão? Não necessariamente. O texto diz que pode causar, não diz que causa, é diferente. Ok? É cada vez mais comum ficar horas vidrado na telinha do celular. Sim. O texto foi bem claro quanto a isso. E o uso do celular em meio a outras atividades causa distração também. Por isso que não se recomenda usar celular e fazer outra coisa ao mesmo tempo. E nomofobia é o medo de ficar excessivamente conectado ao celular. Não, é o contrário disso, é o medo de ficar longe do celular, de ficar sem o celular. Ok? Bacana? Então vamos aqui agora para uma próxima atividade. Observe a palavra em destaque no excerto abaixo. Longe do aparelho, o indivíduo fica ansioso com a sensação de estar perdendo informações importantes ou ainda excessivamente entediado. A palavra destacada pode ser substituída por. Então vocês vão analisar daquelas 4 palavras que estão ali embaixo, qual delas que pode substituir, sem mudar o sentido, a palavra entediado. Entusiasmado, empenhado, arrebatado ou aborrecido. Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Eu acho que muita gente acertou. Vamos checar? Aborrecido. Aborrecido ali que é sinônimo de entediado. Então, continuando aqui, agora nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras. Como é que se dá esse processo? E para fazer isso, eu peguei algumas palavras do texto com o qual nós estamos trabalhando. Observe as palavras destacadas no excerto do texto abaixo. Entre elas, está reduzir o tempo de uso do aparelho, desinstalar aplicativos desnecessários, evitar usá-los antes de dormir, deixar o aparelho guardado longe dos olhos ou até mesmo desligá-lo completamente durante um período do dia. Então ali vocês observem que existem duas palavras que foram destacadas, que foram sublinhadas. Com essas palavras que nós começaremos a analisar aí o processo de formação de palavras. A primeira delas, desnecessários. Observem ali que eu marquei, que eu destaquei o prefixo e o radical da palavra. O prefixo ali no começo da palavra e o radical, que é a raiz, que é a parte mais importante do vocábulo. Note que a palavra necessários recebeu o acréscimo do prefixo des, resultando dessa junção uma nova palavra, desnecessários. Prefixo é uma partícula, é um termo que vai antes do radical, para juntar-se a ele e formar aí um novo vocábulo, uma nova palavra. Desnecessários. Agora, outra palavra, completamente. Notem que agora o termo que foi adicionado ao radical não está antes, mas está no final da palavra. Quando ele aparece no final, esse elemento que aparece no final para se juntar ao radical para formar uma palavra nova, ele recebe o nome de sufixo. Então, radical completa, o sufixo mente. Geralmente esse sufixo mente, usei o geralmente aqui, forma advérbios de modo. Tá? Note que a palavra completa recebeu o acréscimo do sufixo mente, resultando dessa junção uma nova palavra, completamente. Perceberam então? Prefixo antes do radical, sufixo depois do radical. Os dois juntos recebem o nome de afixos. Ok? Só para vocês saberem aí. Então vamos agora analisando um pouco mais o assunto. Radical, elemento básico de uma palavra a partir do qual se pode criar várias outras palavras. Então radical é aquela base ali, a raiz da palavra, e a partir dele a gente consegue criar outras palavras por meio da adição aí de sufixos, prefixos, de outros elementos. Ok? Então lá, repetindo para vocês. Prefixo, termo adicionado antes de uma palavra a fim de mudar o sentido dela. Ok? Então a gente tem aqui ó, o in, que é o prefixo, feliz, que é o radical, a palavra ali, parte principal, mente, que é um sufixo. Que eu vou ler agora, né, Léo? Sufixo, termo adicionado depois de uma palavra a fim de mudar o sentido dela ou de fazê-la mudar de classe gramatical. Que é, como eu falei antes, o mente faz mudar de classe gramatical porque ali naquele caso ele fez virar um advérbio. O que era ali o feliz era um adjetivo, virou um advérbio, feliz ou infeliz, vamos pegar o infeliz. O sujeito é infeliz. Adjetivo. Adicionei o sufixo ali nesse adjetivo, virou um advérbio, infelizmente. Ok? Essa é a ideia. Quando uma nova palavra é formada a partir de outra, disse que ocorreu uma formação por derivação. Ok? Então, quando uma palavra se forma a partir de outra, disse que ocorreu um processo que recebe o nome de derivação. A palavra foi derivada daquela palavra original. Certo? Vamos para a próxima aqui então. Desnecessários é uma palavra que foi formada por derivação prefixal, pois ela surgiu a partir da junção de um prefixo ao radical. Então, derivação prefixal quando se une o prefixo ao radical. Completamente
é uma palavra que foi formada por derivação sufixal, pois ela surgiu a partir da junção de um sufixo ao radical. Ok? Derivação prefixal, prefixo, derivação sufixal, sufixo unido aí ao radical da palavra. Agora eu peguei outro termo, outra palavra, a palavra-chave, aliás, do texto. Nomofobia. O que é nomofobia mesmo? Tá ali a explicação do que é, né? Nomo, em inglês, significa no mobile, quer dizer sem celular. Fobia é uma palavra que vem do grego e significa medo. Essa palavra, fobia, forma muitas palavras na língua portuguesa. Sempre que tem fobia ali, diz respeito a medo de alguma coisa, de algo. Logo, monofobia, ou melhor, nomofobia, que monofobia? Nomofobia significa medo de ficar sem celular ou ficar offline, desconectado, sem internet, lá no meio do sítio, no mato, lá, sabe? Tem gente que fica desesperada, eu adoro quando acontece isso. Lá. Nomofobia, elemento de origem inglesa, como nós já lemos ali, e fobia, elemento de origem grega. Percebendo que cada elemento pertence a uma língua, nomo pertence à língua inglesa, fobia pertence à língua grega. Ao processo de formação de palavras que resultam da união de elementos pertencentes a línguas diferentes, dá-se o nome de hibridismo. Então, quando nós temos palavras na língua portuguesa que são formadas, e os casos são vários, que são formadas a partir da adição de elementos pertencentes a línguas diferentes, disse que ocorreu um processo chamado hibridismo. Ok? Agora é sua vez, novamente. Observe as palavras destacadas nos excertos do texto e preencha as lacunas com a numeração correspondente ao processo de formação de palavras indicado abaixo. Então ali eu tenho a numeração de 1 a 3, 1 derivação sufixal, 2 derivação prefixal, 3 hibridismo. Então vocês vão marcar ali, ó. Por exemplo, o celular ativa continuamente o sistema de recompensa e estrutura do cérebro que recebe toda atividade prazerosa. Observem as palavras destacadas. Na primeira frase eu tenho continuamente, na segunda eu tenho eco-debate, na terceira eu tenho ilícitas, na quarta eu tenho desligar, aí o lo é o pronome, e na quinta eu tenho posteriormente. Essas palavras, em cada caso ali, são formadas por qual processo? É isso que vocês vão dizer. Vou marcar ali com o número correspondente e daqui a pouco eu volto para corrigir e comentar com vocês. E aí, conseguiram identificar ali?
Vamos ver? Continuamente. Processo de formação por derivação sufixal. O mente ali é o sufixo. Contínua é a palavra, a parte radical aí. Vamos agora a outra, já que apareceu 3 ali, que é por hibridismo, ficou claro, né? Eco e debate, né? São palavras pertencentes a línguas diferentes. Eco, se eu não me engano, é de raiz grega e debate do francês. Então as duas palavras formaram eco-debate, formação por hibridismo, portanto. Vamos ver agora ilícitas. Derivação prefixal, né? O lícita seria a palavra, o i ali é o prefixo. O prefixo pode ser formado por uma letrinha apenas também. Desligar. Vamos pensar só no verbo, né? Desligar. O desligar é formado por derivação prefixal, né? Por causa de tem o ligar, né? Ligar seria o verbo ligar, o verbo. O des é o prefixo. Certo? E a última ali, posteriormente, derivação sufixal, sufixo mente de novo formando advérbio. Ok? Fácil, né? Tranquilo? Acredito eu. Vamos agora à próxima. Observe a palavra em destaque no excerto abaixo. Dados mostram que 12% dos americanos já desenvolveram dependência dos smartphones. O psicólogo explica os riscos para a saúde mental. Depois vocês vão ver que a situação aqui no Brasil é tão grave quanto a dos norte-americanos. Smartphones. Smartphone é uma palavra de origem inglesa que, por conta da evolução tecnológica relacionada aos aparelhos celulares, foi introduzida na nossa língua. Então, olha, quando acontece esse fenômeno de você pegar uma palavra de outra língua e trazer para a língua portuguesa e começar a usá-la no dia a dia aqui no Brasil, a esse fenômeno dá-se o nome de estrangeirismo. Nós temos vários exemplos de estrangeirismos na nossa língua. Muitos. Depois eu vou trazer uma listinha ali de alguns exemplos, principalmente agora não, mais recentemente, né, nas últimas décadas, por assim dizer, com o advento da internet, desses recursos ligados à internet, muitas palavras do inglês foram trazidas para a língua portuguesa. Então, estrangeirismo é o nome que se dá à introdução de palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Também é um processo aí de formação de palavras. Com isso, a língua portuguesa... Tem purista que não gosta desse tipo de influência, não gosta de estrangeirismo. Eu não vejo nada de errado. Acho bacana, acho legal. Isso só enriquece a língua, aliás, a meu ver. Então lá. No quadro abaixo estão outros exemplos de estrangeirismos, ali que eu falei para vocês que eu ia trazer. Então, delete tal coisa, o verbo deletar. Né? O hardware, design, mouse, skate, shopping center, pendrive, bullying, videogame, site, lan house, stress, Sunday, light, baby look, marketing, troll, diet, pet shop. São só alguns exemplos aí de estrangeirismos que nós temos na nossa língua, que são usados cotidianamente. Certinho? Então vamos a mais uma atividade aqui. Agora vocês vão relacionar as informações das duas colunas. Então ali eu tenho na processo de formação de palavras a partir da adição de um prefixo ao radical. Como é que se dá o nome desse processo de formação de palavras? Processo de formação de palavras a partir da adição de um sufixo ao radical. Introdução de palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Processo de formação de palavras a partir da união de elementos pertencentes a línguas diferentes. Então façam a relação aí e na sequência eu retorno com a correção.
Conseguiram responder? Conseguiram fazer a relação ali? Então vamos lá. Processo de formação de palavras a partir da adição de um prefixo ao radical. Lembraram que eu falei lá, alguns slides atrás, que quando você adiciona um prefixo ao radical, você vai colocar uma palavrinha, um termo, um pedacinho de palavra antes do radical? Quando você coloca esse prefixo antes do radical, você tem a chamada derivação prefixal. Prefixo, prefixal. Tranquilo, fácil. Ok? Agora ali, a B. Processo de formação de palavras a partir da adição de um sufixo ao radical. Prefixo antes do radical, sufixo depois do radical. Então, a esse processo dá-se o nome de derivação sufixal. Certo? Introdução de palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Você pega a palavrinha lá que é usada no inglês, no francês. É muito comum ter estrangeirismo, já dei a resposta, com palavras de origem inglesa, palavras de origem francesa na língua portuguesa. Então lá, estrangeirismo. E, logicamente, é que sobrou ali processo de formação de palavras a partir da união de elementos pertencentes a línguas diferentes. Chama-se hibridismo. É algo híbrido, é aquela coisa que mistura, né? Híbrido, hibridismo. Então, carro híbrido mistura lá etanol com movido a gasolina, etanol, energia elétrica, enfim. É nesse sentido aí. Ok? Então a gente está caminhando já para o final da aula. Eu trouxe aqui uma citação do grande Machado de Assis. Muitas coisas se diz melhor calado, pois o silêncio não tem fisionomia, mas as palavras, sim, têm muitas faces. Machado de Assis. E nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.